Olá pessoal, Aldair Ferreira falando novamente com vocês. E o nosso vídeo de hoje no nosso canal Veracidade, falando de contradições do Novo Testamento. Em todo o Novo Testamento, vocês sabem que é narrado que Jesus, ele é filho de Deus. Jesus, sendo filho de Deus, ele é Deus. Jesus, mesmo sendo filho de Deus, ele é homem. E Jesus, sendo Deus também, ele é filho de Maria, ou seja, é a divindade com a mulher, né? A virgem, conforme está escrito em São Mateus, em Lucas. O Novo Testamento aponta Jesus como sendo igual a Deus, sendo Deus, sendo o Pai, e por aí vai. Então, o que dá credibilidade para a crença do cristianismo na pessoa de Jesus é a sua escritura chamada Novo Testamento. Vocês lembram que Paulo, em Timóteo 2,15, 1 Timóteo 2,15, ele diz que há um só Deus e só mediador entre Deus e os homens. Quem? Jesus Cristo, o homem. Ao mesmo tempo que chama Jesus de Deus, chama de homem. Então, ele é homem e é Deus. Conceitos que vão totalmente contra as escrituras originais. Em nenhum só momento nas escrituras, Deus ele é chamado de homem. Quando vocês veem o termo Deus, está apontando somente para o único Deus, o eterno. Se vocês estudam ou estudarem as escrituras judaicas na sua forma original, vocês vão observar que Deus ele é um só, Deus ele é único, Deus ele não é humano, Deus ele não é homem, Deus está acima de todos esses conceitos. Deus ele está acima do tempo, da matéria. Deus ele existe em tudo e tudo existe em Deus, a própria existência está em Deus. Então Deus não se limita a tal ponto, porque afinal de contas, para poder ter o controle do universo, das coisas criadas, incluindo tudo aquilo que nós temos conhecimento, temos ciência, quanto aquilo também que nós não conhecemos, está oculto aos nossos olhos. Tanto Deus tem o controle nesse mundo físico, como nos mundos superiores, invisíveis, os infinitos mundos que os homens, jamais estando aqui nessa matéria, irão entender. Ou seja, tudo que existe que é inconcebível à mente humana está no controle de Deus. Então Deus jamais ele seria o Deus que nós temos entendimento que ele é e homem ao mesmo tempo, não é? Mas vamos aqui a algumas observações, algumas curiosidades, baseado no livro chamado Novo Testamento. Como, por exemplo, Jesus, em um determinado momento, no capítulo 14 do Evangelho de João, um discípulo pergunta para ele: mostra-nos o Pai, é o que nos basta.
E ele responde: há quanto tempo estou convosco? E vós ainda não me conheceis? Quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, ao mesmo tempo que está vendo Jesus, está vendo o Pai. Mas, em um determinado momento, um outro apóstolo ou discípulo, seguidor de Jesus de longe, chegou para Jesus. Isso está escrito no livro de João, Evangelho, e fala para ele: bom mestre. Começou a fazer ali um certo elogio, aproximando de Jesus, diz: bom mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Ou seja, ao mesmo tempo que o Novo Testamento diz que ele é Deus, um outro discípulo pergunta para ele, afirma saber que ele é Deus vindo de Deus e que ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. O mesmo Jesus, a essas palavras, ele afirma o seguinte: por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um só, que é Deus e que está no céu. Ou seja, enquanto em alguns momentos ele diz que é Deus, os seus escritores do Novo Testamento diz que ele era Deus, que ele é Deus. Ele diz que só há um Deus que está no céu e assim por diante. Vocês vão ver sempre isso. Então Jesus, como Deus, ele, por quem ele clamou lá na cruz, quando ele estando lá crucificado no seu momento de muita dor, ele diz, Deus, ele se sente desamparado, abandonado, sozinho lá na cruz, e ele clama uma palavra no hebraico dizendo assim: Eli, Eli, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Então, ele sendo Deus, por quem ele clamou lá na cruz. E por aí vocês começam a perceber a confusão que é o Novo Testamento. E confusão, por que existe confusão? É porque é baseado em contradições. Quando há contradições, não há veracidade na sua escrita. Vamos mais para frente um pouco, você observa o seguinte: se ele é Deus, então, e sendo filho de Deus, Deus tem pai? Porque Jesus, sendo Deus, ele teve padrasto, ele teve irmãos, ele teve pai, ele teve genealogia, por aí. Afinal, ele não teve genealogia, não é? Mas ele teve pai, padrasto, né? Ele teve irmãos e ele teve mãe. Então, ao mesmo tempo que é filho de Deus, é filho de Maria. Por outro lado, você vê no Novo Testamento, todo o Novo Testamento, os escritores, principalmente dos evangelhos, dizendo que Jesus, ele é o Messias esperado, prometido, profetizado pelos profetas, os profetas das escrituras hebraicas. Agora, se ele sendo o Messias, conforme a narrativa dos profetas, ele teria que ser descendente direto do rei Davi e do seu filho Salomão. Mas você vai observando no Novo Testamento, você percebe que nas duas genealogias, em uma genealogia que Mateus falando a descendência, a família, de onde que Jesus veio, ele veio de tal personagem. Na genealogia de Lucas, ele veio de outra família. Ou seja, há um contraste, uma contradição muito grande nas duas genealogias que não bate. Você não sabe se ele veio de Natã ou se ele veio de Jacó, que são dois personagens totalmente diferentes.
Mas ele teria que ser judeu. Se ele é descendente de Davi, vamos supor que fosse descendente de Davi, porque o próprio Novo Testamento contradiz isto, porque lá não mostra o pai dele biológico, lá mostra que ele foi filho do Espírito Santo, ou filho de Deus. Agora a pergunta é, Deus é judeu? Deus tem descendência ou ele é o criador de todas as coisas? Porque se Jesus, prometido Messias do Novo Testamento, ele é judeu, ele é descendente de Davi. A pergunta é, Deus é descendente de Davi? Porque o pai, conforme o Novo Testamento, o pai de Jesus é Deus. Ao mesmo tempo que diz que o pai de Jesus é Jacó, que o pai de Jesus é Natã. E assim por diante, a confusão está clara, a confusão é feita, é prontinha. O que eu quero dizer com isso é que não há veracidade nessas escrituras. Porque com tantos tropeços, com tantas contradições, não dá para viver do Novo Testamento. Agora, uma outra contradição aqui que é gritante. Observe comigo, porque o que eu estou te falando é à luz das escrituras chamada Novo Testamento. Lembra o que está escrito em Hebreus 2:9? Porque se Jesus ele é Deus, conforme nós já falamos aqui, se Jesus ele é Deus, a pergunta é, Deus é menor do que os anjos? Mas por que essa pergunta? Porque diz, está claro, em Hebreus, não se sabe o autor do livro de Hebreus, alguns comentaristas estudiosos atribuem o autor do livro de Hebreus a Paulo, outros a Apolo, e assim vai. Não há um escritor certo do livro de Hebreus, mas 2:9 de aos Hebreus diz que agora vemos aquele que foi feito um pouco menor do que os anjos. Quem? Jesus Cristo. Jesus. Uai, Deus é menor do que os anjos? Além de tantas contradições que nós vemos para trás, ainda foi feito um pouco menor, porque está claro o texto, na sua forma literal, foste feito um pouco menor do que os anjos. Ao mesmo tempo que ele é menor do que os anjos, ele foi feito, ele foi criado. Isso prova o quê? A questão daquilo que fizeram, que colocaram, fizeram com suas próprias mãos, induziram os seus tradutores a escrever a história que eles queriam. Criou um personagem, deusificou o personagem e colocou ele ao lado de Deus, criou um outro personagem e colocou o outro lado, para formar uma trindade que não tem base nas escrituras sagradas hebraicas, não tem base nas escrituras originais. Porque enquanto todos os profetas, toda a Torá, todo o Taná diz que Deus ele é um só e fora dele não há outro, está claro isso. Observem em Isaías, observem em Ezequiel, vocês vão ver que Deus sempre é um. E para fechar aqui com chave de ouro, lá em Deuteronômio, o 5º livro da Torá, o Eterno disse para Israel, alerta Israel, chama a atenção de Israel para a sua unicidade. Quando ele disse, no capítulo 6, ouve, ó Israel, o Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um. Deus é um, fora dele não há outro, fora dele não há Salvador, fora dele não há salvação. Ok? Muito obrigado. Se você não é inscrito no nosso canal, eu te convido a se inscrever e assim que postarmos novos vídeos, você será avisado, ok? Muito obrigado.